pandemia, nós decidimos fazer a nossa eletiva o mais integrada possível. Então, tudo aquilo que foi importante, tanto para o primeiro ano quanto para o nono, nós faremos junto. Nós temos uma eletiva voltada para programação, a gente vai explicar item a item como ela funciona. Fique claro que Xstation, jogos eletrônicos para fechar, é a do nono ano, e Playbox, programação é o nosso programa, é a do primeiro ano. A gente vai fazer isso o mais interligado possível, porque a gente acredita que isso pode garantir um aprendizado maior para vocês. E aí, o que a gente quer? Que vocês realmente dê palpite, acrescente, tudo é muito bem-vindo, tá? E tudo isso é importante para o nosso crescimento. Lembrando que programação é a segunda língua hoje mais falada no mundo. Ou seja, não importa qual é o seu projeto de vida, ele passa pela informática, ele passa pela necessidade de compreender um pouco o que é a programação. Tranquilo? Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a ementa, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês, tá bom, pessoal? Ó, pretendemos com essa eletiva construir tecnologia e refletir acerca de seu uso, entender os contextos de origem dos jogos eletrônicos e direcionar para qual caminho a IA, inteligência artificial, está caminhando. Trabalhar com alguns sistemas de programação inicial, Scratch, Minecraft e Python, né? Eu acho que algum desses aqui vocês já devem ser de Python, né? Desculpa que o meu inglês eu fugi nessa aula, tá bom? Algum dessas ferramentas aqui deve ser de conhecimento de alguns já, né? Pelo menos o Minecraft, já conhecem, não? Para quem participou no Mão na Massa, no Centro de Mídia, teve uma oficina sobre Minecraft. Eu não lembro, não. Foi uma decepção, ainda bem que você não lembra, porque foi uma decepção. Eu, por exemplo, eles ensinaram a cortar papel, eu senti vontade de bater no meu computador, só que é meu, então eu não quis bater. Foi um origami com tesoura. Fizessem uma coisa voltada para a tecnologia, e aí eles ensinaram a recortar e colar papel, e isso na escola eu faço, não precisa. Então, assim, não é o que a gente vai ensinar para vocês. A gente vai trabalhar com programação. Então, nós vamos tentar fazer os bonequinhos correr e vocês correrem junto com ele, né? A intenção é essa. Olha ali, ó. Bem, com relação à justificativa, nós temos aí, a seletiva ela se faz necessária para atender o projeto de vida de vários alunos da classe. E a linguagem de programação é um conhecimento necessário a qualquer área de atuação. Então, não importa se eu vou ser do direito, eu não sei se alguém aqui tem o projeto de vida de ser do direito, mas hoje já existe uma inteligência artificial que ela manipula os casos e ela consegue analisar todos os casos com aqueles fatores que ocorreram no mundo. E aí te dá um parecer do juiz com relação a ele. Então, a inteligência artificial ela tem evoluído cada vez mais. Então, a nossa ideia é que nessas interações, vocês possam ter uma visão bem global da programação. Externamente, entendendo como ela funciona no contexto do mundo, e internamente, como ela funciona lá dentro do sistema dela, com a linguagem que ela tem. É um diferencial para a conquista do projeto de vida, ou seja, se você falar, olha, eu quero ser tal coisa, e eu tenho um entendimento de programação no seu currículo, você já está um passo à frente. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá tranquilo até agora? Tá. Senão a gente fica naquela ansiedade, sabe? O professor explica, ninguém fala, a gente acha que entendeu tudo. Depois, quando faz uma pergunta, como é que é mesmo? Eu não entendi. Eu não entendi nada do que eles falaram. Ai, que horror. Então, ó, não se acanhe, pergunte, né? Beleza? Ó, quais são os objetivos? Refletir sobre o uso cotidiano da tecnologia em sentido de benefício e malefício para a vida. Reconhecer os equipamentos e dispositivos eletrônicos, bem como aplicativos e jogos eletrônicos. Compreender um pouco da linguagem de programação, das regras presentes nos jogos,
e a importância desses conhecimentos no mundo que vivemos. Uso de aplicativos, lógica de programação, no acesso à internet. Grande parte, né, do objetivo e grande parte das ferramentas é de conhecimento de quase todos, certo? Principalmente aí na parte de jogos, né, de games. Eu acho que vocês estão bem familiarizados com isso, né? Então, Nossa ideia é que haja durante todas as aulas uma troca. A gente vai trazer o que a gente tem aprendido, mas é claro que o aluno que tem conhecimento e quiser acrescentar é sempre muito bem-vindo. Levamos sempre no princípio que o professor ele não sabe tudo, né? Ele aprende junto com o aluno. E às vezes tem um aluno que ele tem um lado mais apurado que o professor, né? Pelo fato de, na minha geração, eu aprendi agora, estou apanhando. Meus filhos nasceram dentro do computador, então, tudo que eles não falam inglês fluentemente, mas entendem o teclado todinho. Eu, além de não falar o inglês fluentemente, ainda apanho no teclado. Essa é a diferença. Aqui, nós vamos estar passando para vocês, esse slide a gente vai estar disponibilizando lá no grupo, e ele vai ter todas as habilidades que estão previstas para essas aulas, sejam de língua portuguesa, que é o meu caso, filosofia, que é o Alessandro, matemática, que a gente está falando do Francisco, e educação física, que seriam as do Silvio. Eu não vou ler habilidade, porque ler habilidade para vocês seria um saco. Então, o que a Pro vai estar fazendo? Eu vou estar disponibilizando para que você possa olhar o que está previsto enquanto aprendizado nesse aspecto para vocês. Nós vamos ver também sobre eixo temático, né? O processo criativos, como é que vai se desenvolver. E o conteúdo programático dela está previsto da seguinte forma. Nós vamos trabalhar com introdução aos jogos, introdução à programação, introdução aos tipos de tecnologia, a gente vai entender um pouco as regras necessárias aos jogos, vamos entender lógica de programação, sobre boas práticas em programação e em uso da internet, vamos trabalhar um pouco como programador de TI de jogos eletrônicos, vamos trabalhar a programação do Scratch, do Python e do Minecraft, tá? Então, todas essas são pautas esperadas para esses encontros, cada uma prevendo uma sexta-feira aí. Se as aulas se tornarem para o presencial, a gente tem ainda a meta de trabalhar com modelagem de biscuit, que é como você monta o personagem para o jogo, montagem de cenário, e algumas coisas um pouco mais concretas. Mas isso, se a gente conseguir voltar para o presencial. Essa eletiva está prevista para acabar em junho, ou seja, até junho, isso aqui é o que a gente consegue passar, se a eletiva ficar no online por esse tempo. Vamos pedir rapidamente o seguinte, que os alunos que estão presentes façam a gentileza de estar conversando com seus colegas, explicando da importância de estar aqui, de estar participando da aula. São aulas voltadas para alguma coisa muito legal. E quem tiver participado, com certeza vai ter um outro foco depois disso tudo. Uhum. Metodologia. O movimento Maker é uma metodologia ativa de aprendizagem baseada no conceito de faça você mesmo. Ou seja, os alunos aprendem novos conhecimentos com atividades práticas que envolvem tentativas de acertos e erros, sendo uma importante maneira de desenvolver as suas habilidades de resolução de problemas. Ou seja, os senhores vão ter que criar, nós vamos intermediar, certo? O protagonista é vocês. Como é que você vai ter o foco do seu projeto de vida? É você colocando a mão na massa, né? Vendo se realmente você consegue colocar para frente as suas ideias, né? Concluir, ter o seu foco, o seu objetivo em primeiro plano, certo? E a gente continua esperando vocês falarem alguma coisa, hein? Desculpa, professora. Os nossos recursos didáticos vão ser, no ensino remoto, a gente vai usar o Meeting, então a gente vai ter aulas voltadas que a gente vai falar, você tem que baixar tal programa, que isso seria legal. Eu até já aconselho, quem
Quem conseguir, tiver espaço no celular, já baixar o Scratch, tá? O aplicativo deles, que vai ajudar muito nas aulas quando a gente começar a falar sobre isso. No presencial, nossa ideia era usar a sala do Acesso Escola, a sala de vídeo, espaços diversos da escola e materiais como cartaz, revista, biscuit, para que vocês pudessem ter uma visão mais abrangente disso. No entanto, não existe nenhuma previsão de quando é a data que a gente vai poder trabalhar no presencial. Então, inicialmente, a gente está pensando em, no remoto, trabalhar. Se der tempo, a gente não colocou na ementa, mas se der tempo, a gente quer trabalhar aplicativo para celular também, a criação deles. Mas, para isso, o grupo tem que ser empenhadíssimo para a gente conseguir chegar nesse ponto, senão só no semestre que vem. O grupo tem que estar unido, né, gente? Senão não funciona, né? Guilherme, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Fala, Gui! Professora, tipo assim, esse aplicativo que você falou, o Biscuit, dá para baixar no... É o Scratch. O Scratch. Dá para baixar no celular mesmo. Se você tiver condições, se seu celular tiver espaço, por favor, baixa. O símbolo dele é esse gatinho que está aparecendo agora na tela, na imagem. Esse já é, você vai encontrar ele exatamente com esse desenho. É um aplicativo simples de programação. A gente vai estar trabalhando isso daqui a 4 aulas, 3 ou 4 aulas. Então, se você tiver condições de já baixar, baixe e deixa aí em stand-by, que assim que a gente começar a trabalhar, você vai ver como é legal, como dá para montar coisa nesse Scratch. Por exemplo, a animação que vocês estão vendo agora, eu não sei se ela está se mexendo, mas a animação que aparece aí na tela nesse momento para vocês é uma animação que foi programada por um aluno. Então, não é nenhum profissional que fez isso. É muito simples, parece muito simples, mas não é. Ela exige toda uma linguagem escrita de programação para que aconteça. Com relação ao Python, a gente vai trabalhar com a criação de histórias, onde a pessoa escolhe como é que continua, para onde que vai. Então, para quem gosta de escrever, vai ser legal ter essa ideia de como trabalha uma visual novel, tá? Essa é a nossa ideia de programação. E aí você vai ver que tem palavras específicas, tem jeito de escrever, tem cor, tem símbolos, coisas que são usadas em todo o universo da programação e que você precisa conhecer essa introdução para entrar nesse mundo de cabeça, tá? Depois, mais para o final, a gente vai estar passando, não hoje, mais para o final da eletiva, a gente vai estar passando alguns lugares onde vocês podem fazer cursos extracurriculares para intensificar esse seu aprendizado aqui com a gente. E aí aí também é voar, meu filho. Aí é legal, ó, voar. Tá na sua mão, Francisco. Desculpa, Francisco, só para complementar o que a professora Sandra falou, já fica uma dica bem interessante. Nem todo aluno tem ou sabe o número do seu CPF. A maioria dos cursos são gratuitos. Não, todos os cursos que nós vamos mostrar serão gratuitos, porém, eles pedem o CPF, né? Então, quem não tem, pede ajuda para o responsável, para o pai, para o tio, ou você mesmo já conversa com seus pais, com seus próximos, fala assim, ó, vamos agendar no poupa-tempo para fazer um CPF. Isso é importante, porque quando vem o certificado, vai vir o seu nome completo, que já vai te ajudar no currículo, e esse CPF é seu, é único. Então, você já sai com uma vantagem que você aprendeu na própria casa, né? São cursos muito bacanas. Eu, o Silvio, o Francisco, a Sandra tá fazendo, é um curso bem bacana, né? Mas eles pedem o CPF, não apenas o RG, tá bom? Fica a dica. Passa a palavra, Francisco. Não coloca o CPF de pai ou de mãe, não, porque senão o certificado não sai no nome de vocês, né? E o interesse é que saia a certificação com o seu nome. Ok? Você pode continuar, Sandra. É o seu. Eixos temáticos. Tecnologia com foco em jogos eletrônicos e programação. Esse é o nosso eixo temático aí nesse momento. A nossa coluna... Desculpa, Francisco.
Não, eu não ia falar, esse é é o que nós vamos ver nesse semestre, né? A nossa culminância é como se fosse o final desse trabalho, é o que a gente vai apresentar para a escola, que nós fizemos com a seletiva. Então, o foco da nossa culminância ele será feito por vocês, alunos, apresentando todos os conhecimentos adquiridos ao longo da eletiva e os recursos criados e produzidos a partir desse aprendizado. Então, a ideia é, se alguém vai conseguir programar um jogo, a gente vai mostrar para a escola esse jogo que você fez, dando crédito para você. O crédito não é meu, não é do Alê, não é do Silvio, não é do Francisco, é teu. A gente apenas vai mostrar na escola o que o aluno conseguiu desenvolver. Então, e eu acredito, tá, gente? Porque eu já vi aluno fazer jogos, usar o nome dos professores como mestres. Eu já vi, não é nada que eu não tenha vivido. Então, eu confio muito que essa introdução à programação vai ajudar vocês a voarem muito rápido, porque a facilidade de alguns é enorme. Quando começa a mexer, desvendar, de repente o cara já está quase arrumando emprego de programador por aí, porque é difícil. As pessoas... Tem muita gente que tem uma limitação aqui. Então, a nossa culminância, ou seja, o trabalho, o resultado final disso, vai ser apresentado dentro daquilo que vocês conseguiram alcançar. É a verdade a respeito da eletiva. A gente não vai ficar inventando nada aqui, não. A gente está aqui para a gente construir algo junto. Seria a certificação do aprendizado de vocês. Isso. Certo? Além disso, aí acrescentar muito, né, na nota de vocês, né? Teve um menino um ano que fez um jogo para a eletiva e que ele fez um jogo de pergunta e resposta. E esse jogo ele respaldou o terceiro ano para estudar para o Enem, porque ele usou perguntas do Enem, etc. E foi muito legal. Esse jogo foi lá em Guarulhos, que eu venho da Guarulhos Sul. Na Guarulhos Sul ele foi difundido amplamente, o menino tinha a idade de vocês, 14, 15 anos. Então, não se limite pela pouca idade, porque tudo depende da tua vontade. É claro que ele gastou muitas horas criando, criar não é fácil, a gente não veio aqui para mentir para vocês. Então, assim, vai exigir do aluno que quer realmente fazer um trabalho de excelência, vai exigir empenho individual e presença nas aulas, é claro. Eu, quando criança, eu vi uma vez que o Walt Disney fazia, né, o pessoal dele, os desenhos, em uma porção de folhas de papel e correndo para dar a vida, né? Então, é uma curiosidade. Então, a gente tem que ter, assim, aquela curiosidade para poder ir ao fundo, pesquisar e vir naquela vontade louca de chegar no produto final, né? Não seria legal, no começo da aula ninguém sabe nada, né? Vai ser um aprendizado para mim também. Você conseguir colocar um desses bonequinhos aí em movimento, para mim é uma coisa fenomenal. Para quem faz deve ser super fácil, para quem está vendo é um bicho do outro mundo, né? Então, é uma coisa super interessante, né? E faz parte do nosso dia. Aí a avaliação se dará em 3 focos. Participação, que é o que eu estou batendo sempre na mesma tecla, né? Produção e desenvolvimento psicossocial. Todos observados durante o processo da eletiva e na realização da culminância desse semestre. Ok, pessoal? Então, avaliação, vamos mostrar o produto final, vamos mostrar que somos capazes. Certo? É o seu melhor, não precisa ser melhor, ser igual. Quando eu falo em desenvolvimento psicossocial, não é o seu melhor, de repente o melhor do Ângelo é diferente do melhor da Luciana. Então, assim, mas ela fez o melhor que ela podia. Então, a gente não vai nivelar todo mundo. Todo mundo conseguiu fazer isso, então todo mundo tem a mesma nota. A gente vai enxergar você no seu desenvolvimento, no seu tempo. É isso, tá? Para não ser injusto com ninguém. Eu não sei se era essa a pergunta do Ângelo, mas eu achei que era. Eu não sei nem por onde começa. Calma, que bom. Aí começa a assistir a aula, começou do jeito certo. Já começa com essa curiosidade, né? É. Isso é bom.
Se você não for... do semestre, tá, gente? Super rapidinho. Aí tem tudo que a gente vai aprender. Até para quem quer baixar o Scratch, dá para ter a data que está previsto. A única coisa que eu vou informar aqui para vocês é o seguinte: esse slide a gente vai disponibilizar, não precisa copiar nada. Eu coloquei 2 palestrantes como convidados. Pode ser que essa data altere, porque eu dependo da data desses palestrantes. Então, a gente vai trazer 2 convidados em algum momento na eletiva. Então, pode ser, por exemplo, no dia 10, está previsto ética no desenvolvimento de sistemas, mas, de repente, é o dia que o palestrante tem. Então, eu coloco ele dia 10 e o ética desce para o dia que está o primeiro palestrante. É isso, tá? É essa a nossa organização, para vocês não serem prejudicados. Tranquilo? Depois vocês leem com tranquilidade isso aqui. Colocamos as referências e os sites de onde a gente tirou todo esse projeto, porque a gente não tirou tudo isso da nossa cabeça. É óbvio que a gente consulta muita coisa para criar isso. E agora eu e o Francisco passamos a bola para o Silvio, tá? Literalmente, para o professor de educação física, a gente passa a bola. Cadê ele? Calma. Tá com pressa, Fio? Silvio, tá sem som. Lógico que, filho. Começa logo o jogo aí, é professor de educação física. É muita preferência. Oi, tá me ouvindo agora? Alô, tá me ouvindo, Sandra? Agora estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Perfeitamente. Ah, beleza. Como eu ainda não me apresentei, e esses alunos que são do 9º ano e do 1º ano, provavelmente eu não dei aula ainda para eles. Porque no ano passado eu fiquei só um mês, né, e entrou a pandemia, então nós não podemos, nós não nos vimos, né? Então eu não os conheço, não sei se vocês me conhecem. Muito bem, então eu vou falar sobre a regra dos jogos. Podia passar, Sandra, o próximo slide? Muito bem. As regras são um tipo de texto que traz o passo a passo de como realizar um jogo. Se alterarmos uma orientação, mudam as informações, os objetivos e a forma de jogar. Serve para mudar o jogo ou o comportamento dos participantes para que todos possam jogar de igual para igual. É importante para organizar as ações de um jogo, o que pode e o que não pode. É preciso ler as regras com atenção e descobrir como se joga para somente depois de jogar. Então, as regras servem para orientar o jogo. Então, você não pode simplesmente jogar na cabeça de vocês. Então, vocês precisam ler as regras para saber como que funciona o jogo. Tá certo? E o adversário também tem que saber as regras. Senão, o jogo não sai. Aí sai bagunça. Próximo slide. Os sinônimos, né? Os sinônimos dos jogos, das regras, são as normas. Lei, princípio, ordem, contenção, restrição, isso tudo está relacionado às regras. Então, as regras não só é importante, né, para os jogos, como para o nosso dia a dia. Então, nós somos, né, dirigidos por regras. Então, eu não posso simplesmente, na escola, fazer o que quiser, assim como vocês. Então, vocês têm que cumprir algumas regras dentro da escola para ela funcionar. Né? Então, às vezes, vocês reclamam, né, o diretor, o professor está pegando no pé porque está saindo da sala sem autorização, ou que estão no corredor, ou chega atrasado. Às vezes o diretor lá na porta cobra muito dos alunos porque está chegando atrasado. São regras que nós temos que seguir. Tá certo? Então, as regras, elas não servem só para os jogos, servem para o nosso dia a dia. Então, se vocês forem na rua, por exemplo, se vocês forem atravessar com o sinal fechado para os pedestres, vocês provavelmente serão atropelados. Então, vocês têm que obedecer daquelas regras, né? Então, você tem que parar e esperar o sinal abrir para vocês. Então, mesmo na casa de vocês, existem regras. Tá certo? Ou vocês fazem o que querem na casa de vocês?
Então, vocês precisam seguir regras. Então as regras regulam a nossa vida, direcionam a nossa vida. Próximo slide. Muito bem. Tem uma diferença entre jogo e esporte. Há certas regras do jogo e do esporte. O jogo, normalmente, são lúdicas, né? São brincadeiras. E a gente participa assim, no dia a dia. Então, as regras dos jogos, elas são flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. Então, às vezes, quando vocês vão jogar, por exemplo, estão lá na quadra, lá estão jogando um gol a gol. Né? Então, vocês podem modificar no momento ali as regras. Então, você combina ali com o participante, olha, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer de uma outra maneira. Então, as regras dos jogos, elas são mutáveis. Vocês podem modificar no momento, tá certo? Não tem uma rigidez. Agora, é diferente dos esportes. Os esportes, as regras já são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva. Tá? Por instituições como ligas, federações, confederações, o Comitê Olímpico. Então, federação o que dirige a esporte de um estado, por exemplo. Então, tem a Federação Paulista de Voleibol. Então, ela que vai direcionar as regras. Um comitê olímpico, aí já são os Jogos Olímpicos, né, as modalidades olímpicas, onde o comitê vai estabelecer as regras. Tá? Então, aí vale para todo mundo, o mundo inteiro. Então, a regra, por exemplo, do rugby é a mesma aqui no Brasil, quando você for competir lá na Alemanha, por exemplo. Então, é a mesma regra, para não haver problema. Então, você não pode mudar a regra, inventar na hora. Então, ela já está estabelecida. Então, os esportes, as regras já são pré-estabelecidas por esses comitês. Ok? Alguma pergunta? Não tem dúvida nenhuma? Então, pode seguir, Sandra. Agora nós vamos fazer uma pequena dinâmica com vocês. Uma dinâmica bem simplesinha, mas que precisa que você abra seu microfone ou escreva no chat. Fique à vontade, mas participa, tá? Senão a dinâmica perde a graça, só eu e a Lê falando. Vamos lá? A gente quer saber que jogo é esse. Então, eu vou explicar, eu vou ler, o Alê vai ler, e aí a gente vai explicar como é o jogo. E a gente quer ouvir de vocês que jogo é esse. Pelas regras, você tem que ser capaz de dizer pra gente qual é o jogo. E aí? O seu é o primeiro, Alê? Eu não lembro se o seu é o primeiro ou se o meu é o primeiro. Ladies in first. Tá. Então, vamos lá. Vai lá. Como que joga esse jogo que eu vou falar? Primeiro, você vira as cartas para baixo. Você embaralha e espalha pela mesa. Cada jogador deverá levantar 2 cartas de uma vez, tentando encontrar o par. Se a segunda carta virada for diferente da primeira, o jogador devolverá as 2 com desenho para baixo e passa a vez. Se for igual, aí ele pode tirar mais uma. E aí, que jogo é esse? Jogo da memória. Arrasou, Luciana! Equipe feminina! Desculpa, gente, eu não resisto. Eu preciso disso. É pouca mulher nessa sala, é pouca mulher. Aí, Lu! Meninos, vocês podem escrever rápido no chat. Se vocês já souberem, já joga o nome aí. Vocês não precisam... Ou já abre o microfone e fala, tá? Porque isso é um jogo. Beleza? Vez do Alê. Vamos lá. Participam 2 pessoas que jogam alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios. Cada participante deve usar um símbolo, X ou O. Vence? Da velha. Foi rápido. Honrando a classe. Menina, Parabéns, Guilherme. Deixa eu só terminar. Menina Vence o jogador afobada. que conseguir formar primeiro uma linha com 3 símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal.
O Guilherme foi ligeiro, cara, foi muito ligeiro. Vocês são da mesma sala? Então, Eu nem terminei de ler, é mole? então, viu, Alessandro? Se houver outros jogos para adivinhar, aí eles só podem responder quando disser valendo ou pronto, para dar A oportunidade Lana escreveu o jogo da velha lá no chat também. Ah, já. A Lana também colocou, sabe? Então, palmas para quem respondeu até agora, mas eu ainda quero ouvir os demais. Vai, João, se anima. João, a próxima resposta é do João. Vamos lá. Bora, João. João! Sabe? Ei, não limita os amiguinhos. Vamos lá. Próxima é minha. Vamos lá. Ai, meninas, difícil esse, viu? Difícil. Eu já sabia, eu tava esperando só o professor terminar de falar. Aê! É o seguinte, 1, 2, 3, valendo, que nem o Silvio falou. Então, eu vou terminar de falar e falo 1, 2, 3, valendo, abre o microfone e grita, tá? Senão não tem graça, tem que gritar. Cada membro pode ter até 6 fichas. 2 personagens de uma mesma pessoa podem cenar junto ao mesmo tempo, desde que não seja com eles mesmos. Os monitores do jogo devem ser respeitados e têm a autoridade de remover pessoas do chat caso eles venham a quebrar as regras insistentemente. 1, 2, 3, valendo! Ai! Ela já falou valendo. Eu não entendi foi nada. Eu também não entendi nada, não. Quer que lê de novo? Quero. Cada membro pode ter até 6 fichas ativas. 2 personagens de uma mesma pessoa podem cenar ao mesmo tempo, desde que não seja com eles mesmos. Os monitores do jogo devem ser respeitados. Presta atenção nessa história de monitor de jogo, hein? Os monitores do jogo devem ser respeitados e têm autoridade de remover pessoas do chat caso venham a quebrar as regras insistentemente. Vou acrescentar mais uma informação. Na internet, existe uma pessoa que realiza um jogo desse, muito conhecido, que se chama Selbit. Agora... 1, 2, 3, valendo! É jogo de sinuca? É o quê? Jogo de sinuca? Não. Com 6 fichas? Sinuca não deveria ter umas bolinhas? Não, mas tem a ficha também, quando você joga no bar. É verdade, tem também, mas não é sinuca. É um jogo mais da época de vocês. O Silvio e o Francisco não jogavam isso, não, eu tenho certeza. O Ale talvez, o Silvio e o Francisco a gente não viu, na época deles. A gente não viu, não conhece, não sabe que sabor tem, viu? Lembra do Caverna do Dragão? Olha, tem alguns deles, vou dar mais uma dica, são medievais. A Lana quer falar, fala, Lana. Fala, Lana. Salva a nossa equipe, Alana. Não? Não consigo ouvir a Alana. Quer escrever, Alana? Escreve. Escreve, porque o microfone está fechado, coração. Jaga, põe seu nome no chat que a gente não sabe quem você está com código apenas, tá bom? Coloca seu nome. Bem-vindo. A gente não consegue te dar presença se você não colocar seu nome no chat. Parece um robô. Ah, foi sem querer. Não, beleza. Mas Acontece, eu queria responder. Ai, gente, olha. Daí, Ale. Ponto para os professores! RPG de mesa, gente. RPG de chat usado ultimamente agora, depois da pandemia, as pessoas não se reúnem mais. Agora elas fazem o RPG, conhecido aí de mesa, eles fazem online. Tem bastante gente, bastante na internet. E é um jogo que a galera da idade de vocês fica horas jogando. É fantástico. Mesmo, tá? Seja bem-vindo, André. Próxima. Ale. Vamos, tô pronto. O jogo é praticado em um tabuleiro, não. O jogo é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal, escura,
deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. 1, 2, 63, 64, valendo! Dama. Dama. Temos xadrez e dama, e aí? Xadrez não é dama, ou é xadrez ou é dama? Dama. Xadrez. Dama, xadrez. Mandou bem na dama, hein? Mandou bem na dama. Eu vou ser sincero, quando eu fiz esse teste com a professora, eu também falei xadrez. Porém, como as regras têm que ser obedecidas, a grande diagonal, você só pode ir pela diagonal. No xadrez você tem movimentos diversificados, né? Então, pela regra, ou pela resposta correta, seria dama. Eu acho que a sala inteira, as duas salas merecem parabéns. Foi uma dinâmica bem legal, bem rapidinha, mas bem legal. A gente queria estar colocando ela para vocês, porque a gente acha que a aula fica muito mais criativa. Vale a pena mesmo a gente estar tendo essas pequenas, essas rápidas dinâmicas para a gente pensar junto, responder, brincar um pouquinho. Já que a gente está falando de jogos, né? No presencial, a gente sabe que é mais fácil brincar, mas ninguém disse que aqui não dava. Então, a gente vai brincar também. Eu vou abrir o próximo aqui, Ale, que é a continuação. Eu só te peço um segundinho para eu abrir, você vai dando a introdução sobre o que você vai falar. Perfeito, obrigado, professora. Então, a gente já falou sobre o conteúdo que nós iremos ver. O professor Silvio já falou sobre o jogo, né, a respeito de jogos. Então, só para a gente fechar o assunto referente ao jogo, a gente vai colocar o significado da palavra jogo, a origem e a história dos jogos, né? Geralmente, quando a gente pensa em programação, e programação é uma linguagem, é uma forma de linguagem, ela tem que ser precisa, que nem as regras dos jogos que nós vimos agora. Se você falha em alguma regra, se você falha em alguma informação, a sua programação fica falha. Então, por isso que a gente está começando, como primeira aula, como primeira apresentação, falar sobre os jogos. E a Ale, está aparecendo para você já o slide? Apareceu agora, professora, obrigado. Silvio, não esquece de fazer as fotos, pelo amor de Deus. E a origem da palavra jogo, a etimologia significa a origem da palavra, tá? Ela vem de ludus, que é o lúdico. E a parte lúdica, conforme o professor Silvio já falou, é a interatividade que você tem com as pessoas, né? Você aprender fazendo ou criar alguma coisa, a parte lúdica é a parte de criação, ou brincar, ou mesmo jogar. Pode passar, professora. Lembrando que esses slides vão estar com vocês nos próximos momentos. Tá? O início dos jogos é desde a origem da humanidade, né? Desde pequeno, os primeiros seres humanos já praticavam, desde pequeno, a brincadeira ou o jogo de brincar. Mas o jogo especificamente que a gente está falando, como interatividade de adultos e de crianças, a gente vai pegar a partir, historicamente, dos nômades, né? Essa palavra nômade significa que são pessoas que não têm a residência fixa, né? Eles tinham que viajar por várias localidades, ou para vender materiais, ou para trocar materiais, e toda aquela civilização, ela tinha que ser acompanhada. Então, essa civilização, essa cultura, nós temos poucas informações sobre elas. Por quê? Justamente por ela se modificar, por ela viajar por vários locais, por vários tempos, você tinha poucas crianças, né? Lembrando que, conforme tem a foto, eles não estão andando de carro. Não tinha Uber naquela época, né? Eram camelos, eram animais. Então você tinha poucas crianças, até para locomoção. Então a brincadeira ou jogos eram mais voltados para os adultos. Pode passar, professora.
Tanto que a criança, isso é importante, a noção que a gente tem como infância, ela é um conceito recente. Recente que eu falo assim, de 1700 para frente. Antes, a criança, ela era tratada como um mini adulto. Era muito, tanto que era comum, por exemplo, em escola, o professor olhava para a criança como um mini adulto. Fez coisa errada, vai ter os mesmos castigos se tivesse como adulto. Não tinha esse conceito ainda de a criança ela está se transformando em adulto. Agiam-se como iguais. Por isso que os jogos, principalmente os mais antigos, eles eram principalmente voltados para os adultos. A criança vai aprender? Vai. Por quê? Porque na visão daquele adulto, aquela criança é um pequeno adulto, não está em desenvolvimento. Ele já é um mini adulto. Tá? Isso é importante. Né? Vocês vão ver que hoje você já tem um outro direcionamento. Você tem jogos diferenciados para as crianças, você tem brincadeiras até diferenciadas para crianças, mas até aquela época, até a Idade Média principalmente, você não tinha essa noção de criança como um processo. Tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode perguntar. Pode passar, professora. Esse aqui, os fenícios. Os fenícios é uma civilização do Oriente Médio e fica no norte da Palestina, né, na região do Líbano. E olha que interessante. Conforme o professor Silvio falou das regras, esse jogo aqui, o jogo Ur, ou UR, ele foi criado pelos fenícios, e essa placa que vocês estão vendo é uma regra. Essa placa, ela foi datada de 177 a.C., né? E tinha umas regras para aquele jogo. Então, a identificação, como é que se jogava aquilo, ela foi traduzida depois através dos dos professores de linguagem, e agora não vou lembrar o nome, mas com base nas transcrições que estavam nessas pedras, nessas placas, que a gente conseguiu identificar sobre os jogos. São regras. Arqueólogos, Ale? Arqueólogos ou não? Então, os arqueólogos descobrem o objeto. Agora eu não sei qual que é o que traduz esse para um idioma que pega no idioma morto, que já não existe mais, e traz para um idioma que a gente possa entender o que eles falaram. É isso, né? Entendi. Tudo bem? Pode passar, professora. Aqui, observem, olha que interessante. No desenho de cima, vocês veem que tem alguns símbolos que a gente consegue até identificar como símbolos egípcios. E esses símbolos egípcios estão nesse jogo chamado Senet. E olha que interessante. Qual que era o objetivo desse jogo? Olha que interessante. Em Senet, você está competindo com o seu adversário em uma corrida para chegar a Duat, o submundo dos mortos, evitando os perigos pelo caminho da passagem da vida após a morte. O jogador que remover todas as suas peças do tabuleiro primeiro, vence o jogo. Todos os jogos eram feitos com base no que aquela civilização, ou no que aquela cidade, ou que aquela sociedade vivenciava. Né? Eu quero representar o que eu preciso para chegar na vida após a morte, segundo aquela civilização. Criava-se um jogo com aqueles entendimentos. Da mesma forma que a gente joga hoje coisas super modernas, mas a gente tem essa visão de coisa, essa visão de mundo. Vamos fazer um jogo para saber como fugir da pandemia. Você cria um jogo com base naquela vivência. Naquela parte, naquele momento histórico dos fenícios, eles não estavam preocupados com o Covid.
Eles tinham outras preocupações. Uma das preocupações era, existe vida após a morte? Como é que a gente pode ensinar para os demais essa vivência, essa explicação? Uma das formas de explicar é através dos jogos. Por isso que é o lúdico. Você representa alguma coisa através daquilo. Isso é bacana, né? É muito comum eu, o professor Silvio, o professor Francisco, a professora Sandra, brincar muito com jogos de tabuleiro, né? Banco imobiliário, War, porque a nossa época, a nossa vivência era mais daquele tempo. Hoje, a gente, além de brincar com jogos de tabuleiro, a gente também brinca com jogos eletrônicos, porque a gente também está nessa época. Então, dependendo da época, dependendo do momento, a gente tem essa vivência. Pode passar, professora. Chegamos na Grécia, e agora eu vou pedir para o Silvio, que ele tem até mais informações a respeito sobre os Jogos Olímpicos. Passa a palavra, Silvio. Tá sem som, Silvio. Abre seu microfone, Silvio. Vital Dragão, que entrou depois, põe seu nome para mim no chat para eu conseguir te dar presença. Nome e série, por favor. Seja bem-vindo, Vital. Muito bem. Estão me ouvindo agora? Sim. Os gregos, eles foram muito importantes, né, nas atividades lúdicas. Através de pesquisas, né, arqueológicas, descobriram bonecos de barro e animais de barro, né? E, além disso, ele também deixava um legado muito, muito importante em relação às atividades físicas. Ê, dragão! Muito bem. Então, e a atividade física também eles deixaram muito... Fecha o seu microfone, caiu. Não sei quem ficou sem presença também. Vai, siga. Muito bem. E eles também, né, os gregos deixaram um legado muito, muito grande, muito importante em relação à atividade física. A Grécia, ela não é conhecida, né, a Grécia Antiga não é como a de hoje. Ela era formada por cidades e estados. Então, cada cidade tinha suas próprias regras, suas próprias leis. E isso gerava um conflito entre elas, né? Então, eles guerreavam muito entre eles. E eles adoravam os deuses. Então, na Grécia, havia 12 deuses que eles adoravam, que eles faziam festas. E uma dessas festas, muito grande que tem até hoje, embora ficou um período sem haver essas festas, que são os Jogos Olímpicos. Então, eles criaram o Jogo Olímpico para agradecer aos deuses. Então, na cidade de Olímpia, de 4 em 4 anos, eles faziam... Na região Olímpia, né, não era bem uma cidade, né? Eles faziam esses jogos para homenagear Zeus. Zeus era o pai de todos os deuses. Muito bem, então de 4 em 4 anos, eles paravam as guerras. Então os jogos chegavam até a parar as guerras durante um mês, 2 meses, para ele homenagear Zeus. Então, o primeiro jogos foi 776, 780 a.C., e ficou até 300 depois de Cristo, né, fazendo esses jogos. Só que esses jogos eram, festas pagãs, né, porque eram vários deuses. E a Grécia, naquela época, já ficou durante mais ou menos uns 1000 anos, mais ou menos, dominado pelo Império Romano. E o imperador... Então, derruba ele. Tá difícil. Pronto.
Então, esse imperador, que foi o primeiro imperador cristão, né, ele acabou com os jogos em 330, mais ou menos, depois de Cristo, que foi o imperador Teodósio. Ele extinguiu os jogos olímpicos pelo fato de ser festas pagãs. E os jogos só retornaram em 1896, tá, na Era Moderna. Então, então eles adoravam muito, né, os gregos adoravam muito competir. Então, os atletas, eles competiam entre eles, nus, para que isso daí era um jeito de evitar que a mulher, como é ainda até hoje, né, a mulher era totalmente discriminada. Então, ela não podia participar desses jogos. E tinha muitas mulheres guerreiras que queriam participar. Então, para não ter nenhuma dúvida de que era a mulher participando das competições, então os atletas competiam nus. Foi uma coisa muito interessante. Então, eram todos nus. Inclusive, tem ainda algumas imagens dos atletas nus. Por isso que quando a gente vê aí, né, em alguns museus, mesmo em livros, os atletas todos nus. Tá certo? Então, para não haver problema nenhum, né, em relação se era um homem ou uma mulher praticando atividade. Ok? Pode passar um slide, Sandra. Obrigado, Silvio. Segue em frente, Alê. Obrigado. Temos os romanos, né? Os romanos, quando eles conquistaram vários territórios, um deles foi a Grécia. Então, vários conceitos que nós temos romanos são oriundos da Grécia. Tanto que é muito comum o aluno identificar um deus grego tem como similaridade um deus romano, né? Essas compatibilidades são por quê? Porque quando a Roma conquista a Grécia, você tem essas particularidades. E olha que interessante, um dos jogos romanos são o que a gente chama de o jogo das 5 Marias, ou para quem já teve quem já brincou das pedrinhas, que você joga as pedrinhas ou um saquinho de... Ai! Ai! Bom, agora a gente já sabe que é o Ribeiro. Agora a gente sabe quem ele é? É, que está filmado. A gente notifica a direção, então. Correto. E referente... Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, só apertei sem querer aqui, foi mal, professor, desculpa mesmo. Não, acontece. Tranquilo, Guilherme, fica à vontade. E o do jogo da O Francisco levantou a mão. Você tem as pedrinhas que de infância a gente tem. Você joga uma peça, vai pegando a outra. Joga uma peça, vai pegando a outra. Esse jogo é romano. Tá bom? Pode passar, professora. Depois temos a Idade Média, só vou por um parecer. Ela também continua voltada mais para o público adulto, né? Porque na Idade Média você tem uma alta taxa de natalidade, então você nem tinha tantos cuidados com as crianças, né? Tinha uma taxa muito alta, então os jogos eram geralmente voltados ainda para o público mais jovem ou público adulto. Pode passar, professor. Agora eu quero falar, posso falar, professor? Fica à vontade, Guilherme. Professor, rapidinho, desculpa interromper. Eu posso sair rapidinho aqui e colocar meu nome lá no centro de mídias? Pode, Guilherme. Vai e volta rápido. Rapidinho. Vai lá. Você tem, por exemplo, na Idade Média, a formação, somente com o povo muçulmano, dos jogos de dados. Então, mas ainda continua voltado para o público mais adulto. Pode passar, professora.
Um dos jogos, olha que interessante, um jogo famoso que até foi respondido na pergunta da professora da 64 Casas, é o jogo de xadrez. A ideia do jogo de xadrez olha que interessante, é um jogo da Idade Média, e os personagens que tem no jogo de xadrez são os integrantes da Idade Média. Você tem o rei que quer conquistar o quê? O outro reino. E para conquistar o outro reino, ele precisa do quê? Matar o outro rei. Só que para matar o outro rei, ele vai ter que enfrentar várias adversidades. Vai ter que enfrentar os soldados ou os peões daquele reino, vai ter que enfrentar o poder da igreja que está naquele reino também, que é o bispo, vai ter que destruir as torres daquele reino que protegem aquele reino. Então, a ideia, olha que interessante, a ideia do jogo de xadrez é uma guerra contra outro reino. Eu quero lutar contra o reino do Silvio. Vamos ver quem ganha? Vamos. Só que nesse caso é um jogo de estratégia. Mas a ideia é exatamente a mesma. Como é que eu vou conquistar aquele reino? Temos aqui algumas curiosidades, né? Existem 5.949 jogadas. Eu só sei uma. Mas existem mais 5.448. Eu só sei o en passant, que é o primeiro passo. A partida mais longa até hoje teve 269 jogadas. Checkmate, o rei está morto. Né? São necessárias no mínimo 2 jogadas para um checkmate. E o xadrez é um ótimo, eu não digo bom, mas é um ótimo jogo para a gente memorizar ou para não esquecer. Pode passar, professora? Aí sim, finalmente chegamos ao que nós queríamos, os jogos eletrônicos. Porém, como eu expliquei para vocês, há uma evolução, os jogos eletrônicos também. O primeiro jogo eletrônico que nós temos marcados é o... Já está acabando, Alana, já estamos terminando. Estou até agilizando já. Né? Você tem o Computer Space, né? Que é um jogo bem simples, porque você tinha pouca memória. Como a gente venceu o horário aqui, Ali, você não acha que a gente podia começar jogos eletrônicos a partir da próxima aula? Porque aí a gente já nem inicia o assunto para vocês não se perderem. Eu preciso conferir a lista, o Alessandro vai postar agora no grupo das 2 salas o link para vocês fazerem a atividade de nota dessa aula. Não vai cair sobre jogos eletrônicos lá, então fiquem tranquilos que o Alê vai voltar semana que vem exatamente aqui, tá? Eu queria só conferir. Luciana Custódio da Conceição, 9º A. Guilherme Ricardo da Silva Oliveira, 9º A. Alana Ruiz Bezerra, 9º A. André Lucas, que não conseguiu ficar muito, mas ele se explicou, ele está com a internet ruim. 9º A também. João Augusto Tapia Silva, 9º A. Acertei? Tem alguém que eu falei errado? Não. O Ângelo Raimundo Abreu de Araújo. Ângelo, você é do 1º A, tô certa? Tá. Beleza. Gente, já vou aproveitar que eu tô falando e vou me despedir. Obrigado, vou esperar os professores se despedir, tá? Mas eu vou me despedir. Obrigado por tudo, espero que vocês tenham curtido. Eu gostaria muito que, antes de sair, se possível, vocês escrevessem no chat o que vocês acharam da aula de hoje. A gente precisa muito, mas muito mesmo desse feedback, tá? Então, escreve no chat aí, ó, gostei, não gostei, o que podia melhorar. A gente está aberto a esse tipo de coisa. Me despeço e passo a palavra para o Silvio. Oi, pessoal. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês, né, como a Sandra disse, mandar um retorno para nós sobre como foi a aula, se vocês gostaram, né? Se foi interessante. E se vocês tiverem alguma ideia, nos informem, tá? Tudo bem? Então, até uma próxima aula. Obrigado. Francisco. Abre seu microfone, Francisco. Também quero agradecer a presença de vocês, né?
o carinho aí que alguns expuseram, né? Alguns no sentido de vocês todos que estavam aí. Obrigado pela disposição. Vamos contar com vocês. E se puderem responder agora no chat já essa devolutiva que a professora pediu, que para nós é de suma importância. Esperamos vocês na próxima aula. E divulgue aí com o resto do grupo que não compareceu, que isso também está valendo presença, viu, pessoal? Vocês já estão com a presença de vocês garantida. Um abração para todos, um bom final de semana, tá? Passando a palavra para o próximo professor aí. Alessandro. Olá. Só agradecer, tá? Obrigado por terem vindo. Continuem. Se gostaram, avisa o pessoal. Foi bacana. Ah, professor, eu não gostei de tal coisa. Ou se quiser colocar uma ideia referente ao assunto, coloca, né? Conversa. Quem for do 9º A, quiser conversar com o professor Francisco, professora Sandra, para pontuar, fiquem à vontade. Primeiro A, ter uma ideia, ter uma dúvida, uma sugestão, pode conversar comigo ou com o Silvio. Vamos fazer esse trabalho junto. Tamo junto. Passa a palavra, professora. Estou finalizando, já notei a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Ale, para de gravar. Os alunos sintam-se à vontade para sair da sala. Aula encerrada.